Olá, boa tarde. Vamos iniciar a nossa primeira live. Antes, para o pessoal ir entrando, eu vou dar fazer uma introdução aqui do que será essa live até a doutora Priscila entrar. Primeiramente, quero agradecer vocês que estão nos acompanhando. E também, como eu falei, que esse mês de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista, né? Então, eu preparei algo bem especial para vocês. Uma série de lives com profissionais incríveis, de alto calibre, na área de fertilidade e saúde da mulher. Então, não percam as lives que vão ter durante o mês de agosto. E hoje irei iniciar essa série de lives com a doutora Priscila. Me sinto muito feliz, estou muito feliz e muito honrada por começar com ela. Ela é endocrinologista, ela trabalha na área de medicina integrativa, mas eu vou esperar ela para ela contar um pouquinho mais do trabalho dela, para a gente começar esse bate-papo. Mas a ideia da live é exatamente essa, de ser fértil. Então, nós vamos aprender cada vez mais no mês de agosto o que é ser fértil, não apenas de gerar uma vida, mas o que é ser fértil numa vida completa no nosso dia a dia. Então, eu quis dar essa introdução aqui para vocês e assim que a Pri entrar, a gente já inicia esse bate-papo. Tem várias perguntas bem legais que, como eu falei para vocês, que é muito importante ter um caderninho, porque a Pri é uma metralhadora de informação quando ela começa a falar. Eu já estou com o meu caderno aqui com as perguntas, mas também estou com meu caderno e caneta para também anotar, porque estarei aprendendo com ela também, assim como vocês. Então, só vou esperar ela entrar e deixa eu ver se a Pri já entrou. Pri, por acaso você já está aí? Acho que ainda não. Deixa eu ver, pra gente já iniciar. Essa é a arte que a gente divulgou, uma arte linda. Já enviei o convite aqui para ela. Oi! Oi, Pri! Tá Você me tá me ouvindo? ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem também. Ai, que Desculpa o alegria. atrasinho, gente. Imagina. Mas eu dei uma pequena introduzida, até vou deixar você falar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho. Mas, Pri, quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrada por iniciar essa série de lives com você, né? Por conhecer você também como pessoa e também como profissional, o olhar que você tem com nós nutricionistas, né? Então, Uhum. antes de começar, queria que você se apresentasse. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu canal. É claro que a gente sabe todas as nossas lutas, né, para estarmos aqui. A corrida do dia a dia, vocês também. Então, eu que agradeço o convite, tá, minha amiga? Vamos lá. Bom, Vamos eu me lá, que tem chamo muita coisa Priscila. boa para a gente conversar. Muita E coisa de boa, isso fato, aí. gente, a Pri, ela abriu uma exceção na agenda dela, ela viu que é esse horário, então vamos fazer esse horário mesmo. Então já vamos começar, porque tem muita coisa boa pra gente conversar e pra gente aprender. E o nome, Pri,
da série de live é ser fértil, né? Então a gente vai Uhum. conversar bastante sobre isso, mas eu já quero começar com uma frase que eu comento muito aqui com os meus pacientes. Já conversamos sobre isso também, que é: a nutrição não trata tudo, mas Uhum. sem a nutrição não tratamos nada. E eu sei que você Uhum. vive isso também, então eu gostaria que você comentasse a sua visão em relação a essa frase. Claro. Bom, então, como a Bá estava falando, né? Eu sou médica, trabalho aqui em Taubaté, na Clínica KA. E a minha visão, ela vem da endocrinologia. Eu sou formada médica, depois eu fiz a minha primeira especialização em endocrinologia. Depois eu conheci a medicina bioenergética e logo em seguida eu fui então para as terapias da longevidade, no qual inclui terapias injetáveis, intramusculares, endovenosas e, de fato, o entendimento da ortomolecular. Foi nesse momento que a nutrição começou a entrar cada vez mais profundamente e intensamente na minha vida. Vocês, nutricionistas, como expertises ali no planejamento alimentar, me auxilia o unicárnio do meu tratamento, eu digo para os meus pacientes. Então, essa tem todos os juramentos de Hipócrates, enfim, falando sobre faça do seu alimento o seu remédio, né? Uhum. E com a ortomolecular e todo o entendimento sobre isso, começou a fazer muito sentido dentro da maneira como eu trabalho, no meu planejamento de tratamento também, começar pelo básico bem feito. Então, a correção nutricional, ela é a base da construção hormonal. Então, para mim, essa fase ela faz muito sentido. Ela, vamos dizer, é um princípio que eu utilizo aqui também no meu dia a dia. É. Eu acho tão lindo isso na Pri, porque a Pri ela tem nutricionista que trabalha junto com ela, mas ela também ela tem esse olhar para todos. Então, se eu tô com uma paciente, Pri, vou te encaminhar para uma paciente para você e tal, tal, tal. Ela dá toda a sua visão, a gente troca figurinha. E às vezes o paciente chega para mim e fala assim: Nossa, ela, ela nem passou muito suplemento, nem passou, porque às vezes tem essa visão, né? E a Pri fala assim: Não, você precisa ajustar a sua alimentação, você precisa. Então, isso é muito gratificante mesmo e ter essa junção. Uhum, E aproveitando isso, Pri, que você falou um pouco da medicina integrativa, muitas pessoas às vezes têm uhum, um olhar um pouco equivocado, que pensa exatamente que uma médica que trabalha nessa área que só vai indicar hormônio, só vai ter uhum, suplementação, uhum, né? Então, qual que é a visão? Explica pra gente aqui, qual que é a visão da medicina integrativa? uhum. A primeira coisa é até conceitual, né? A gente Uhum, entender mesmo que a medicina integrativa, ela tem vindo com muita força com cursos de pós-graduação, mas de uhum, fato ela não é uma especialidade médica, porque entende-se, né, até mesmo uhum, no conceito do integral, é que o médico uhum, já seja generalista, né? Nós nos uhum, formamos clínicos gerais. E aí sim, depois nós vamos para as especialidades. Então, meio que não faria sentido fazer uma especialidade de medicina integrativa. A princípio seria perfeito. isso. Aham, Mas o que a aham. gente tem estudado cada vez mais, realmente nos cursos de pós-graduação, daí sim, de medicina integrativa, a essa abordagem terapêutica de forma integral. É assim que eu gosto de falar, que eu fiz a minha especialização em endocrinologia, sou pós-graduada também em endocrinologia, e aí depois eu fiz outras pós-graduações em medicina integrativa, e a minha abordagem terapêutica, ela é de forma integral. Então, a primeira coisa para as Uhum, pessoas que estão nos ouvindo entenderem, o médico que trabalha de forma integrada, é aquele médico que ele tem um olhar do corpo, mente, a parte energética, a parte espiritual, como um tratamento global desse ser humano, e não somente por partes. Ah, não, eu quero um uhum, especialista em cardiologia, em coração, então eu vou no uhum, cardiologista. Ah, eu quero uma uhum, especialidade de ossos, então eu vou no ortopedista. Esse uhum, ortopedista, ele pode ter uma abordagem terapêutica integral? Pode, né? pode. Então, Aham, a medicina integrativa, ela veio, na verdade, para complementar o entendimento acadêmico que nós tivemos na faculdade da medicina convencional, da medicina alopática, ou seja, uhum, medicamentosa. Qual é a uhum, tendência que nós estamos vendo? A medicina do futuro é, de fato, a gente cada vez mais prevenir doenças
que é onde entra a nutrição funcional, né? Aonde Uhum. entra daí a abordagem ortomolecular para corrigir as deficiências antes mesmo da gente já ficar doente. Então, esse é o futuro, cada vez mais. Por isso que a abordagem integrativa está fazendo muito sentido. A gente considerar as nossas emoções, as nossas perspectivas de pensamento, o nosso propósito, a nossa saúde espiritual é muito importante para complementar a manutenção de uma saúde física corporal. É Uhum. aquilo, né? Um corpo forte não vai, um corpo fraco não vai ter um espírito forte habitando nele. Então, a ideia é sempre a medicina integrativa ela veio para somar e a tendência que nós estamos vendo para o futuro da medicina é que ela realmente seja introduzida mesmo, que todo médico na formação acadêmica saia um médico integrativo. Essa é a Uau! minha visão. Só tudo isso, que lindo. E Pri, e agora pensando em tudo isso que você falou, eu acho que é importante trazer esse conhecimento que para uma pessoa que está na tentativa ou se preparando para engravidar, como é importante passar por uma médica com essa visão, né, que trabalha com a medicina integrativa, porque às vezes a gente pensa, né, eu atendo nessa área, eu fiz pós-graduação na visão integrativa também, como você falou, né, outras áreas também pode. E tendo essa visão, até acho que mês passado passei duas para a não, você precisa passar na Priscila, porque ela precisa tratar isso, porque acaba envolvendo na questão do trabalho dela mesmo, né? E como isso toca a fertilidade, né? Fala um pouquinho também sobre essa visão a respeito de uma pessoa que está aí no tratamento de uma fertilidade, ou às vezes ela está infértil, ou se preparando. Esse conjunto todo é muito essencial, né? Uhum. É muito essencial e é claro que a gente tem que entender que cada uma de nós tem uma necessidade individual, né? Então Uhum, parece que é clichê ou parece que é chover no molhado isso que eu tô falando. A minha necessidade não é a sua necessidade. Mas qual é o grande pulo do gato quando a gente fala de individualizar e integrar o conhecimento e o tratamento do paciente? Que quando nós nos formamos na medicina convencional, na academia mesmo, né, na escola de medicina, a gente se forma com protocolos que eles não são individualizados. Eles são uhum, protocolos para doenças, para acompanhamento de patologias. Então, a referência maior nesse caso é a doença e não a saúde do paciente. Que veja, uhum, tem o seu espaço, tem a sua necessidade de existir, por isso que existe já, mas a gente, com o conhecimento atual, nós entendemos que a individualização do paciente, ela requer uma referência dos protocolos, porém, eu preciso contextualizar para o momento daquela paciente. Então, uma paciente que quer uhum, engravidar, ela não é só mais uma que tem que seguir ali um protocolo de gestação. Não, ela tem as dores emocionais dela, ela está em outro estilo de vida que antigamente naquele protocolo fazia sentido. Mas hoje eu posso ter esse protocolo como referência e contextualizar para a individualização dessa minha paciente. É aí uhum, onde entra a endocrinologia funcional, a endocrinologia que vai trabalhar o corpo como um todo. E qual é a base dessa endocrinologia, principalmente para a fertilidade? É a gente entender que esses pacientes eles têm que estar, na maioria das vezes, é o que a gente deseja, numa fisiologia aberta e uma fisiologia correta de gestação. O que significa isso para quem está ouvindo a gente? O corpo ele é igual uma máquina, né? Ele faz as funções de detoxicação, digestão, respiração, produz energia, produz hormônios e tudo isso ele tem um mecanismo de autônomo, ou seja, ele funciona naturalmente. Você não pede pro seu coração bater, ele tá batendo, uhum, né? uhum, Agora, existem as interferências que podem vir tanto de cunho dos nossos pensamentos, das nossas emoções, quanto do nosso estilo de vida. Intoxicações, uhum, alimentação, sedentarismo, enfim, medicamentos, né? Quando nós estamos falando de a parte endócrina e para a fertilização, esse funcionamento do corpo, ele tem que estar numa fisiologia
que esteja para regeneração, para procriação, para processos de criação de um novo ser. E Uhum, não numa fisiologia de sobrevivência, numa fisiologia de luta e fuga, que nós chamamos. Então, uhum, a minha primeira avaliação dessa mulher que quer engravidar é fazer essa análise hormonal com esse olhar. Peraí, esses hormônios são os hormônios propícios para a fertilidade ou são os hormônios que estão se destacando, são os hormônios para sobrevivência? Porque se for da sobrevivência, como uma curva de cortisol alterada, como vários marcadores inflamatórios, homocisteína, PCR, ferritina, todos alterados, eu sei que essa mulher ela vai ter dificuldade para engravidar. Seja ela com 20, com 30, com 40 ou 40 a mais. uhum. Independente da função ovariana ainda. É isso que as pessoas não entendem. Muitas vezes, antes de eu chegar na avaliação ovariana, eu tenho o modus operandi predominante dessa máquina. Se essa máquina está trabalhando no modus operandi para sobreviver, raciocina comigo no corpo, né? Ele não vai deixar de sobreviver para gerar outra vida. A prioridade Nossa, a dele frase é é muito ficar viva. boa. É, Eu posso ter ele vai, coraçãozinho aqui? ele vai priorizar a sobrevivência. Agora Uhum, veja, é claro que eu não sou a dona da verdade, nem tenho a razão absoluta sobre tudo. Se Deus achar que sim. chegou o seu momento de gestar, minha Uhum, filha, não importa o modus operandi que você tá, uhum, ele é o criador dessa máquina. Então, ele vai falar: "Eu quero agora", e você, pum. uhum, Eu queria fazer gineco antes, né? Eu passei numa uhum, dúvida ali das especialidades e eu queria fazer ginecologia. Então, eu vi gestantes com muitas comorbidades. E a criança uhum. nascendo lindamente. A criança nascendo saudável, ela conseguindo amamentar e cheia, né, de comorbidades. O que numa, numa avaliação racional, eu falaria: meu Deus, minha querida, É. não tá na hora de você engravidar. Calma, vamos Uhum, tratar isso, tratar aquilo, né? Então, assim, uhum, a gente está aqui como profissionais da saúde uhum, e orientadoras para que a uhum, gestação seja a melhor possível, né? sim. Mas a gente não é a dona da verdade, é Deus que comanda acima de tudo. É assim que eu acredito. É uma das coisas que eu também falo muito no meu consultório, exatamente isso, porque a área da fertilidade, ela é muito tênue, né? Ela é muito fina. Porque eu Uhum, não vou falar que você engravidou porque a Bárbara fez um planejamento alimentar, não. O dono da vida é Deus, né? Então, uhum. mas eu entendo assim, até que ele faça, a gente tem a nossa responsabilidade, né? Opa! Então é muito importante a gente responder isso, né? Até que, então eu não vou ficar esperando. E isso que você falou, Pri, na verdade, sim, eu queria dar um monte de coraçãozinho aqui para você, mas uma das coisas que eu também sempre compartilho, como você falou ali da, da sobrevivência, de fuga, de luta, né? Para a pessoa, para ela se preparar para engravidar, muitas mulheres, tipo assim, quero engravidar, decidi, né? Só que o preparo gestacional é extremamente importante. Eu gosto de associar, fazer uma analogia, como se você, eu sei que você já fez um percurso de corrida, tudo mais, você teve que passar com nutricionista de esporte, tem todo um processo. Você teve que mudar totalmente seu hábito de vida, você teve que escolher o melhor tênis, procurar o melhor profissional, para que você percorresse aquela corrida da maratona, né? Então, para você correr, você vai se preparar, se você vai escolher os melhores. Por que para uma gestação não, né? Então, às vezes, eu gosto muito de trazer essa visão, porque as pessoas pensam que cuidar da fertilidade é somente no ato que ela quer engravidar. E isso tem acontecido, muitas mulheres, né, estão querem investir em sua carreira, deixando mais tarde, quando decide, poxa, não sabia, chega com envelhecimento ovariano, e se ela tivesse cuidado da sua fertilidade, mesmo ela não querendo engravidar naquele momento, às vezes acaba sendo mais fácil, né? Então, o preparo gestacional é extremamente importante. Aí, tem outra pergunta que até linka no que a gente está falando, que quando uma mulher
chega exatamente com isso que eu acabei de falar, né? Com envelhecimento ovariano. Pri, quero engravidar. Aí faz, eu vim aqui porque eu fiz antimileriano, tá? 0,2, socorro, né? E qual que é a sua visão, Pri? Você vendo, né, tendo esse conhecimento como médica ali, aonde que você vai analisando? Quais são os primeiros passos? Uhum. Os primeiros passos são, obviamente, saber da onde que essa mulher está vindo, né? Então vamos lá, vamos entender quais são as comorbidades que ela já tem. Não, não tem comorbidades? Beleza. Você só quer gestar, foi no ginecologista, chegou lá, viu que o Uhum, antimileriano estava super baixo, ou seja, a reserva ovariana já estava mais uhum, baixa. Como estimular isso naturalmente? Qual é a uhum, regulação hormonal que nós temos que fazer? Então, a primeira coisa, eu tenho a minha metodologia, que é o método Vida Leve. São três, é um triângulo, são três pilares, né? A base é a correção tireoidiana e adrenal, que é a produtora aí do cortisol, para fazer essa uhum, avaliação se o corpo está mais numa fisiologia de luta e fuga ou de regeneração e procriação. Então, eu começo por essa base. Mesmo entendendo que esses hormônios, o antimileriano, ele veio mais baixo, eu tenho que corrigir primeiro esses hormônios de base para que daí eu faça uma reavaliação do antimileriano. Muitas vezes uhum, eu corrijo a função tiroidiana, deixo ela nos índices ideais para a longevidade, para a procriação, que não é mais aqueles índices que nós achávamos antes. Então, um TSH que vai ali, de 1 até 4. Não, não é o ideal. uhum, É um valor que a gente quer menor ou igual a 2 para ela uhum, gestar. E, na maioria dos casos também, das outras situações e objetivos desse paciente. Um T4 livre, ele tem que estar ali pelo menos 1,5, 1,2, um T3 livre, que muitas vezes colegas ginecologistas não é a grande expertise dele na saúde tiroidiana, né? Mas eles não pedem. Então, essa uhum, avaliação numa dificuldade para engravidar, a gente tem que ver. Um T3 livre, ali perto dos seus 3,5 seria o ideal. A gente sabe que o corpo está em constante regeneração uhum, agora. Então, essa avaliação inicial, ela sempre acontece e a avaliação nutricional junto. Porque uhum, tem que começar a acompanhar a relação dela com a comida. Porque na gestação a uhum, gente sabe que vai ter momentos em que ela vai passar de mais fome, vontade de comer mais uhum, proteínas, vontade de comer mais carboidratos, dependendo do uhum, período gestacional que ela tiver. Então, se ela já tiver esse acompanhamento logo do início da gestação, nós vamos preparando ela mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, essa uhum, é a minha abordagem inicial para essas pacientes. A ideia depois da gente fazer uma limpeza no corpo, que é o segundo patamar do Vida Leve, o que, que é essa limpeza? É a gente falar dos disruptores endócrinos. O que, que são os uhum, disruptores endócrinos, Pri? Então, imagina que eu tenho, vou pegar aqui um rímel, tá? Aí esse rímel, ele abre e ele vai fechar exatamente no buraquinho dele. Então, isso aqui é igual o uhum, nosso receptor com o hormônio. Um disruptor uhum, endócrino, ele parece com isso daqui, mas ele não é. Quer ver, ó? Vou pegar, tá vendo? Isso aqui é um gloss. Então, eu aham, vou colocar aqui dentro, mas ele vai ficar. Ele até uhum, entra, ó, ele até entra. Porém, o uhum, que que acontece aqui? Ele não vai ter a mesma funcionalidade daqui para cá, que é dentro da célula, ou muitas vezes ele vai bloquear a função desse hormônio. Então, esse disruptor endócrino, isso podem ser microplásticos, isso podem ser uhum, metais, isso podem ser que vem dos cosméticos, que vem da tintura de cabelo, que vem da alimentação, da panela, de um monte de coisa. Então, uhum, essa fase de limpeza, principalmente para essa mulher que quer engravidar, dos disruptores endócrinos, o ideal é que nós façamos antes dela gestar, para que uhum, ela tenha a melhoria da função ovariana dela, da função progesterona, né? Grande hormônio aí da gestação, que ele aconteça com todos os receptores livres, né? uhum, Agora, e por último, a gente fala da longevidade. Então, para essa uhum, mulher que, olha, Pri, já passou pela correção hormonal, nutricional, já limpou, agora você libera ela para gestar? Com certeza. Aí a gente vai fazer o quê? Avaliação de talvez síndromes
trombofílicas, né? Síndromes hematológicas, nós podemos complementá-la com ajuda mais emocional. Então, eu tenho vários parceiros que trabalham com essa parte de desbloqueio de crenças relacionadas à gestação. Uhum. Então, eu acho que é esse compilado aí. Então não é só decidir e amanhã É. tem esse preparo dessa maratona, né? Então precisa. Dessa maratona. Que leva aí, a gente tá falando de uns 6 meses, né? Então, pelo amor, Exatamente. não é nada absurdo, né? De que, olha, não, Uhum, agora que você decidiu gestar, a gente só vai daqui 2 anos. Não, uhum, gente, não é assim. Muitas vezes, uhum. quantas mulheres eu tenho aqui? A Jo, que é minha secretária, ela até já fala. Doutora, você não tá quem tá grávida? Eu falo, ai, minha Nossa Senhora. Mais uma que Você começa. eu já falo, meu Deus, se ela vem aqui, né, e a gente pergunta ali na entrada delas, qual é o seu objetivo? Eu quero engravidar. Então se prepara, minha filha, porque na próxima provavelmente você deve. Eu tenho, sério, os meus pacientes falam, menina, sentei aqui, eu tô grávida. Eu falo, ó, se Deus quiser, sim. Fica a dica aí, né? Para quem quer engravidar, sente na cadeira da sala. Não, bizarro, viu? É, Mas mas enfim, isso é graças a muito, Deus. muito legal, né, Pri? Porque Deus é uma quiser. resposta, né? É uma É, resposta do que tá fazendo. é. Agora, Pri, saindo um pouquinho Uhum, da fertilidade, eu recebi uma pergunta assim: qual o melhor colágeno para uhum. quem tem 35 mais? E qual o melhor horário para tomar? Uhum. Vamos lá. Na verdade, o colágeno, para nós, né, existem várias discussões a respeito dele. O que que nós entendemos? Os peptídeos de colágeno, eles são peptídeos de proteína, né? Você é muito melhor do que eu para falar. Agora, depende do objetivo dessa minha paciente. Pri, eu quero 35 mais, eu tô pensando ali numa longevidade, numa velhice saudável, um cuidado com a pele. Então, o colágeno ele vai servir como estoque. Na verdade, você tem que tomar todos os dias, Uhum, independente do horário, e aí você pode utilizar os peptídeos, como por exemplo o Verisol, que ele vai ser muito importante uhum, nessa como estoque para a formação de colágeno endógeno. Então, não é que eu uhum, vou tomar colágeno e minha pele vai melhorar. Não é isso. Você tem que estimular o processo regenerativo nessa pele, e aí ele tendo estoque de colágeno, ele vai ver a possibilidade de fazer. Então, veja, muitas vezes nós temos desabsorção ao longo com a senilidade, né? E aos 35 anos, né, a média que a gente começa a ter diminuição de liberação de suco gástrico, de enzimas digestivas, é aonde de fato a gente está na vida adulta, onde o estresse está maior, onde a gente tem uhum, questões profissionais. Então, a nossa interpretação da vida, nós não fomos criados para fazer um gerenciamento tão bom das emoções. E nessa uhum, fase é a fase ali adulta, onde a empresa já está crescendo, onde os filhos estão começando a demandar mais. Então, esse estresse acaba piorando também a nossa qualidade de absorção intestinal. Por isso, fazer uhum, uma suplementação na complementação alimentar com colágeno. Para a uhum, pele, o objetivo é a pele, então tem os peptídeos como o Verisol, eles vão ajudar demais, né? Que é uma marca aí mais conhecida uhum, para ficar fácil para as uhum, pessoas. Mas uhum, lembrando que ele não é somente ele que vai fazer isso. Não, você tem que estimular essa regeneração celular. Pri, como que eu estimulo? Obviamente, minha irmã dermatologista poderá te ajudar a ter os aparelhos que estimulam, mas uhum, atividade física estimula, alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, ajudam a fazer processos regenerativos naturais nessa renovação da pele. Se eu quero um peptídeo de colágeno, se o meu objetivo é substituir o excesso de proteína que eu estou tendo na minha alimentação, ou regeneração da camada ali do intestino, né? A gente também pode contar com os peptídeos de colágeno, por exemplo, o Body Balance, que ele vai ajudar nessa regeneração do epitélio mesmo celular, não só intestinal, mas também que eles vêm com outros ativos, inulina, glutamina, né? E uhum. para muscular, se a gente não quer ficar usando só bater a meta da proteína, a gente pode utilizar também esses peptídeos que eles atuam nas fibras musculares. Então, seria um objetivo diferente, mas lembrando, o colágeno que você toma, ele vai sempre servir como um estoque. Você vai ter que
estimular Estimular. ele, né? Estimular. Então, na via muscular, tem que fazer atividade física. Ah, Uhum. na pele, tem que provocar regeneração Fisioterapia. celular. Uhum. Ah, eu quero para as articulações. As pessoas costumam confundir que, eu tomei o colágeno C2, por exemplo, Uhum. que ele ajuda nos ligamentos ali, né, da junção articular. Mas ela fala, mas menina, eu comecei a tomar o colágeno, melhorou minha dor. Não tem a ver com este colágeno. Na verdade, geralmente é porque ele está associado à curcumina, ele está associado Uhum. à Radiculada. condroitina, que participam dessa regeneração celular. E no caso da curcumina, por exemplo, é um anti-inflamatório natural. Então, Uhum. o colágeno puro, ele não tem é, essa função anti-inflamatória. Ele Uhum. ajuda a facilitar o processo de regeneração. O seu corpo vai vendo o estoque ali, ele vai utilizando e vai se fortalecendo. Então, a dor é indiretamente, ele é uma consequência da melhoria, mas não vem especificamente dele. Então, tem que só prestar atenção para a gente não falar conceitos errados aqui, né? E vender milagres, porque não Aham, que não existe. é assim que funciona. Exatamente, exatamente. Excelente, espero que vocês estejam anotando. Eu tô anotando aqui tudo que você está falando, Pri. Eu tô Outra, anotando. outra pergunta que eu também recebi. Após os 40 anos, a mulher precisa fazer reposição de testo como uma via de regra? Isso é bem, Hum, é uma pergunta bem comum, né, Pri? é muito comum, é muito comum. Não é via de regra, né? Hoje, na medicina funcional, é aquilo que a gente falou antes. Tudo é individualizado para a necessidade do paciente. Então, não existem protocolos, pelo amor de Deus, protocolos fechados, né? A gente fala Uhum, protocolos de limpeza, protocolos de uhum, emagrecimento, mas é claro que passa deveria, pelo menos, passar por uma avaliação individual, né? E a mulher uhum, pós-40, o que que acontece? Tirando tudo o que nós já falamos por aqui, da saúde mental, emocional, nós também temos um momento em que os próprios ovários, eles estão passando por uma transição mesmo, de falar, e aí, a gente vai gestar, a gente não vai, é para continuar, não é, né? E a demanda, muitas vezes, por filhos, marido, empresa, né, está maior. Então, a testosterona, ela é um hormônio muito maravilhoso para nós mantermos essa disposição, essa energia, uhum, o tesão pela vida mesmo. Então, a uhum, demanda já está maior e a minha produção não está na mesma quantidade que nós gostaríamos de uma mulher de 20 anos, por exemplo. uhum. Então, via de regra, não tem regra. Pronto. Agora, a natureza e a forma como nós podemos auxiliar essa mulher é o quê? Primeiro, estimulando endogenamente esse equilíbrio hormonal. Você produzir a quantidade de testosterona para você naquele momento, naquela sua fase de vida. Então, a demanda está maior? Vamos corrigir primeiro tireoide e glândula adrenal. Porque se o objetivo do corpo é sobrevivência, mais uma vez, ele não vai ter prioridade para fazer testosterona. Por quê? Porque a Uhum. prioridade é sobreviver, é produzir cortisol, é produzir muitas vezes aldosterona para te manter enérgica, batimento cardíaco adequado. Uma mulher que trabalha fora 8 horas por dia, ela tem filho adolescente, ela tem marido, ela tem uma empresa toda para gerir. Imagina quantas funções, e aí ela quer manter aquela mesma disposição depois para namorar ou na academia. Então, É, essa mulher é interessante a gente fazer uma modulação hormonal nela? Pode ser que sim, dentro desse contexto. Ah, não, mas ela está preparada para receber essa modulação hormonal? Isso é muito que eu falo. Prepare a sua mulher antes. Eleja a mulher perfeita para uma terapia hormonal, para uma modulação hormonal. Por quê? Desinflamar, corrigir o equilíbrio hormonal ali, ver se a adrenal tá indo bem, se ela tá sustentando. Não, tem muito estresse, ela tá muito inflamada, tá tomando remédio para acordar, remédio para dormir. Você vai colocar mais uma testosterona nela. Veja, qual é a chance dessa mulher ter um corpo que vá digerir corretamente essa testosterona, certo? Então eu pego aqui mulheres que estão em uso de testosterona, que falam: "Nossa, eu melhorei tanto no início, agora vai ter que aumentar a dose".
que é isso que a gente aprende. Aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose. Não, não, não. Provavelmente você não está corrigindo a causa da sua testosterona endógena ter parado de crescer ou de ser produzida. De crescer não, mas de ser produzida. Ou seja, a gente tem que entender a causa, tratar, reavaliar o contexto hormonal dessa mulher, e aí sim, vamos eleger ela para fazer uma terapia, uma modulação hormonal? Vamos. Ela tem cardiovascular para isso, ela tem realmente indicação para isso, ela vai se beneficiar com isso, ela está entendendo o estilo de vida saudável que ela precisa. Então é sempre colocar na balança risco e benefício. E aí individualizar esse tratamento, e não via de regra. Nossa, Pri, calma aí que eu tô anotando. Eu acho que é bem por aí. E não é papum assim, né? É muito interessante essa sua visão, né? Calma aí, vamos olhar, vamos avaliar, vamos voltar, vamos reapaginar, vamos ajustar, né? E vamos Quantas descobrir o mulheres porquê. Quantas mulheres já chegaram aqui fazendo uso de pellets, né, de testo, com muita boa, com muito bons resultados, mas elas continuavam daí. Ela falou, olha, antes eu estava muito cansada, desanimada, estava morta. Aí coloquei o pellet de testosterona, o implante, eu renasci das cinzas. Mas agora eu percebi que eu estou mais irritada, que eu continuo tendo sono ao longo do dia. Aí o que eu faço? Vamos corrigir os hormônios de base? Por exemplo, a curva do seu cortisol? Vamos ver como está o seu ciclo do sono e da vigília? A gente corrige isso, ela fala: Nossa, então eu acho que não faz sentido eu tomar testosterona agora. Eu falei: Não. Agora, não, eu É. quero uma performance, talvez para uma gestação, de um atleta que a gente está falando. É claro que não hormônios anabolizantes, porque eu não faço isso, né? Não sou médica do Uhum, esporte. Para uhum, este tipo de performance estética, eu não faço. Mas, não, Pri, faz sentido, a gente já limpou, já corrigiu a curva, e essa mulher, ela não responde. Puxa, então deve ter alguma coisa emocional por detrás, algum disruptor endócrino que a gente ainda não limpou, ou um polimorfismo genético na liberação dessa testosterona mesmo, e a gente uhum, pode ajudar ela com a modulação. Então, uhum, por isso que é sempre individualizado, e não é assim, olha, ferro e fogo, não, não pode. Então, calma, uhum. vamos reavaliar, né? Tudo individualizado, né? Uau, Pri. Sim. Vamos continuar. Aproveitando que você já falou aí do teste genético, fiquei sabendo que a Clínica KA agora tem os testes genéticos. E explica pra gente como que funciona um pouquinho e como que essa investigação atua tanto na fertilidade quanto na saúde da mulher. Que às vezes as pessoas pensam, teste genético só para algo muito grande. Só que eu acredito que qualquer pessoa pode fazer, né? Uhum. Com certeza. Na verdade, o que nós temos aqui é um teste epigenético. Mas Genético. é Uhum, interessante você realmente trazer o teste genético, né? Porque é o mais comum, o mais falado. E aí a gente conceitualiza cada um deles, fala da uhum, diferença e as pessoas entendem a importância. Claro, cada um tem a sua importância. E por que que eu uhum. resolvi trabalhar com os testes epigenéticos e não com os genéticos, né? Os Uhum, genéticos, o próprio nome é bem didático, né? É a leitura mesmo dos nossos genes. E o que a gente quer, quando eu peço um teste genético, é para quê? Para eu avaliar algum polimorfismo genético numa dificuldade para emagrecer, um polimorfismo genético numa dificuldade para engravidar. Então, olha, essa mulher ela tem aspectos de trombofilia, né? Não, essa mulher ela tem aspectos para uma obesidade que é ancestral, ou ela não faz uma digestão correta de enzimas de saciedade, como a leptina, por exemplo. Então, uhum, essa investigação vai me triar um pouco como que funciona a carga que ela já traz hereditária, né? Então, por uhum, isso que hoje, geneticamente, você é isso. uhum, Beleza. O teste epigenético, ele faz a leitura desses genes, o que você está expressando neste momento. Então, por exemplo, Pri, eu tô tentando emagrecer. Eu sei que eu tenho um gene de alteração para emagrecimento.
Então eu já tentei de tudo. Eu já fui na academia, eu já fui em várias nutricionistas, eu já tomei remédio para emagrecer, mas nada funciona. É porque eu tô com o meu teste genético diz que eu não vou conseguir mesmo. Eu tô fadado a ser acima do peso pro Uhum, resto da vida. E na verdade, o que a epigenética trouxe para nós é o conhecimento que o seu estilo de vida, focado na sua individualidade e no que você traz de carga genética, nós podemos modular a expressão desse gene. Então, muitas vezes, só fazer uma dieta restritiva, por exemplo, não faz você emagrecer. Porque o uhum, seu tipo, você já tem um gene que diz ali para uma tendência ao metabolismo lento, uma tendência a polimorfismos genéticos para não termogênese, perda de caloria rápido. Então, não vai adiantar a gente fazer testes restritivos, tá? Aí essa mulher ela vai e faz uma outra dieta. Ué, então aquilo que a gente fez na leitura do teste genético falou que eu tenho que fazer essa dieta, ela fez e não funcionou. Pois é porque o teste epigenético ele não vai considerar só essa leitura relacionada ao emagrecimento, ele vai ver todo o contexto do seu estilo de vida para esse emagrecimento. uhum, Então é uma uhum, leitura muito mais ampla, né, de vitaminas, de minerais, de tudo aquilo que você está fazendo hoje, dentro do seu contexto hoje, do seu estilo de vida hoje, para ver se você está expressando genes positivos ou negativos, e se uhum, aquela manobra, vamos supor que você já fez um teste genético, se aquela manobra de teste genético que você já fez, ela de fato está sendo expressa para aquele momento, ou uhum, não, porque o gene, na tendência natural nossa, é que a gente não consiga mudar, certo? Ninguém vai uhum, buscar o seu material genético, vai tirar de você e vai modular. uhum, Infelizmente, hoje nós temos muitos estudos sabendo que existem, sim, produtos químicos, a uhum, engenharia genética, vírus, né? Que a gente não pode uhum, falar o nome aqui, uhum, mas que vieram com uma tendência a fazer alterações, sim, genéticas, mas até o momento nós uhum, não temos estudos o suficientes para saber, foi uma mutação genética? Foi uma uhum, alteração de qual gene? Foi alteração em que momento? Então, o que eu consigo quantificar mais fácil para o meu paciente? Olha, o seu gene não vai mudar, mas o que muda? A expressão deles. uhum, Isso, com o teste epigenético, eu consigo dizer para você, olha, você está correndo, mas na verdade a expressão melhor do seu gene é no CrossFit, entende? uhum, Então, isso, o teste genético pode me auxiliar e o teste epigenético, ele vai dizer para mim, olha, suas fibras musculares, elas são mais para exercício resistido, tá? Mas eu me sinto melhor fazendo CrossFit. Então, será que você está expressando outros genes positivos para o uhum, CrossFit do que para o exercício resistido? Então, a uhum, gente, assim, não é deixar o paciente livre de que a genética não é um fardo, ela é só uma sim, informação e o que uhum, vai determinar o seu estilo de vida e a sua saúde é como você expressa esses genes. Então, uhum, resumindo, o teste genético é para a leitura dos genes e o teste uhum, epigenético é para a leitura de como você está expressando esses genes. E aí uhum. aqui eu modulo o seu estilo de vida, entende? Seria certo a fala, é uma fala que eu falo agora, você me corrija se eu estiver Uhum. errada. Com a Sim. nossa conduta, nosso estilo de vida, nós podemos silenciar essa expressão se for negativo, tanto silenciar quanto também potencializar, né? Como se fosse um interruptor, né? Desligar e ligar. Isso, é isso que é a epigenética, né? Tem um livro Uhum, muito bacana, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que ele explica muito legal sobre essa questão de os genes, é como se eles tivessem uma capinha. Então, aqui eu tô numa capinha, a informação genética tá aqui dentro. Aí uhum, eu expressar ela ou não expressar, entende? entendi. Então, quando eu abro essa capinha, é quando eu estou expressando esse gene. Quando eu fecho e silencio essa expressão, por mudança do meu estilo de vida, pelos meus pensamentos, por atualização das minhas Uhum, crenças, atualizações das minhas emoções, eu consigo fazer esta movimentação, expressar ou não esse gene que está guardado ali dentro. E entendi.
O que que é o teste epigenético? Ele é um teste com uma tecnologia alemã, né, que é o X-Drive, mas ele vem de uma empresa espanhola. Aqui no Brasil, nós somos agora a Clínica K, nós teremos uma referência da nossa região aqui para a formação Uhum, mesmo desses testes, para a uhum, coleta desses testes, vão para São José dos Campos e ali eles serão analisados e voltam para nós, assim, até mesmo em menos de uma semana, o que é diferente também do teste genético. E ele é a uhum, biorressonância desse gene. Ele é coletado do cabelo, principalmente 5 cabelinhos aqui de trás, então não é invasivo, né? uhum. Você faz então a leitura por biorressonância dessa expressão gênica, entende? E aí ela Entendi. consegue trazer para mim, médica, a leitura. Olha, nesse estilo de vida atual, ela está mostrando uma tendência a ter uma expressão em falta dessas vitaminas, em falta desses antioxidantes. Uhum, Seria interessante modular mais uma vez, especificamente só na vitamina C. Ah, mais modulação. Então, além do que só comer bem, ela vai entendi. individualizar ainda mais o tratamento, entende? Uhum. É bem legal. Então, na clínica KA já tem os testes Tá epigenéticos. bem. Olha, isso é muito, Bom, muito legal. Pri, a gente, assim, né, a gente começa. A Pri, ela é muito didática, né? A gente fez o podcast semana passada. Se deixasse, né? Tinha só nutricionistas e a Pri, só mulherada. Acho que a gente ficaria ali 3 horas conversando. E aqui também é uma delícia, porque a Pri, ela tem muito conhecimento e ela traz de uma forma que a gente consegue entender. É igual assim, epigenética é um assunto muito difícil, né? É algo que sim, você tem que estudar muito, não é fácil, mas ela traz de uma leveza, você fala assim, nossa, é tão simples, né? E eu sei que a isso. Pri tem a sua agenda, então a gente já está indo para o final, que na verdade, Pri, queria falar para você, né? Se assim, o ser fértil, quando eu falo de ser fértil, vai muito mais além do que a gente gerar uma vida, né? Quando a gente fala de fertilidade, a gente fala de vida. Né? Então, vida para ter o seu trabalho, vida para você cuidar da sua vida, para você ter vida, né? Uhum. Então, a fertilidade, quando a gente cuida, não é somente para gerar, a gente conversou um pouquinho sobre isso. E eu queria que você desse aqui as suas considerações finais, o que é ser fértil para você, o que que você falaria para uma paciente que chegasse infértil, não somente no gerar, mas sim tudo que a gente já conversou, mas aquela paciente que está desanimada, aquela paciente que não tem vida, ela não tem vigor, né? Como pessoa, eu sei que você tem esse coração, mas também é uma junção, né? A pessoa que você é e também o conhecimento que você tem na sua área profissional. Então, gostaria que você desse essas considerações finais, o que é ser fértil e como deixar as pessoas cada vez mais fértil para ter vida. Sim. Nossa, é muito profundo, né? Eu acho que para mim ser fértil é você prosperar em todas as áreas da vida, ser abundante mesmo em conhecimento, em você ajudar as pessoas. A fertilidade ela é muito mais do que só a parte ovariana. Eu acho que muitas pessoas que eu vejo que chegam aqui para mim, essas mulheres, elas vêm muitas vezes com é, uma necessidade de, olha, eu quero trabalhar só isso porque eu tenho que engravidar, e ela tá com um foco tão grande naquilo que acaba virando a atenção dela fica no foco da negatividade, de só a Uhum, fertilidade ali pura ovariana. E eu tento trazer uhum, para elas que, olha, mas você está sendo próspera em outras áreas da sua vida, porque o corpo humano ele é tão complexo que você tá querendo a fertilidade ovariana ali e Deus tá querendo que você cure um outro aspecto da sua vida primeiro, né? Para daí uhum, você ser o recipiente perfeito que vai receber. Então, eu sou muito assim da opinião, pode ser bem diferente do convencional. Se a gente tem útero, se nós temos ovário, na teoria divina, é para nós gestarmos de forma natural, certo? Se tá. isso não está acontecendo, é porque provavelmente a gente está com interferências nessa capacidade de gestação. Podem ser interferências na área hormonal? Claro que pode. Podem ser interferências na área alimentar, na área da atividade física. Então, eu acho que a palavra que eu queria que elas soubessem muito, como um canal aqui de comunicação, é
não fique focada somente nos ovários, no seu útero. A sua fertilidade depende do seu corpo como um todo. Então, busque equilibrar as áreas, todas as áreas da sua vida primeiro, antes de ficar muito focada somente ali na gestação, porque se você tem ovário, se você tem útero, é a natureza trazendo para você que, olha, é natural você engravidar. Ah, Pri, mas eu tenho endometriose, eu tenho ovário policístico, o médico falou que vai ser muito difícil eu engravidar. Que outras áreas da vida eu tenho que buscar para então conseguir, já que eu tenho útero, eu tenho ovário, mas eu tenho uma doença ali, né? Uhum. Eu entendo, mas veja, essas doenças, elas têm uma complexidade hormonal, elas têm uma Uhum. complexidade de intoxicação dos receptores endócrinos também. Porém, energeticamente, como eu trabalhei com isso durante 6 anos, a gente sabe que são mulheres que têm que fazer uma aceitação do seu feminino, que elas têm que fazer Uhum. processos de perdão para pai e mãe, que elas têm Uhum. que fazer uma autoaceitação, muitas vezes, da sua feminilidade, da forma Uhum. como você é feminina no seu trabalho, da forma como você está atuando com o seu cônjuge. Então, muitas vezes, a fertilidade ela não está presa somente no útero e no ovário. Ela é muito mais do que isso. Ela tem o cunho espiritual, ela tem o cunho energético, ela tem do estilo de vida atual. Eu tenho mulheres que trabalham loucamente, têm já 2 filhos e elas querem, porque querem o terceiro filho, mas elas chegam para mim chorando, elas falam: eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais isso, e com dificuldade para engravidar. E ela fala: você tem que me ajudar a engravidar. Eu falei: filha, pelo amor de Deus, olha para tua vida. Uhum. Então, assim, Exato. será que essa dificuldade para engravidar agora não é possível uma reflexão, uma autorreflexão, que não aconteça uma autorreflexão? Puxa, será que eu tô apta para gerar outra vida nesse contexto que eu tô? Uhum. Entende? É aquilo que a gente falou no início Uhum. da live. Deus é maravilhoso. Se tiver que vir, vai vir, né? Ele sabe todas as coisas, mas na teoria, vamos fazer a nossa parte. Eu vou colocar Uhum. um peixinho novo dentro de um aquário sujo? Não, eu vou arrumar, eu vou limpar esse aquário, eu vou deixar comida disponível. Então é a mesma coisa com a gente. Eu acho que é muito mais do que só olhar para, sabe, útero, ovário, a doença endometriose, a doença, ovário policístico, Uhum. né? É muito mais do que isso. Acho que Uau! tudo isso. Lindo, Pri, lindo. E dá vontade de continuar, tô com dó de encerrar essa É, live. são Ai, é uma muitos delícia. aspectos, né, minha amiga? Nem entrando no aspecto filosófico ainda, né? Mas, Pri, Muito quero agradecer. Eu acho que, agora compartilhando, né, eu falei isso para a Pri, mas também como para honrar ela aqui publicamente, da maternidade, eu tinha parado um pouquinho e Deus tinha falado no meu coração que em agosto, que é o número 8, Novos Começos, que era o tempo bom. de voltar, né, para atender, para voltar ativa. E a Pri me convidou para participar do podcast no dia 1º de agosto, né? E eu como falei para ela, assim, Pri, foi resposta de oração, você foi boca de Deus na minha vida, dando, tipo, é para começar mesmo. E começar o ser fértil com você, ainda mais com a sua fala aqui no final, o que é ser fértil para você, eu fico muito feliz, muito grata por ter profissionais que eu posso aprender e também posso indicar para as minhas pacientes e ser fértil, né? A gente está aqui trocando figurinhas, as que você está me falando tem muito que ajustar. Eu tô aqui assim, meu Deus, eu preciso passar na Pri para me colocar no eixo. Tenho certeza que muitas pessoas aqui que estão ouvindo agora, mas que vão ouvir depois, né? Que a gravação vai ficar gravado. Mas eu quero honrar você, né? Uma Ah, pessoa, uma amiga, uma profissional que eu admiro, que me inspira e que é um privilégio mesmo poder trocar informação, poder aprender com você e aprender cada vez mais ser fértil, como você explicou tudo aqui, não somente pensar ali nos ovários. E muito obrigada, Pri, honra a sua imagina. vida, abençoo você, a sua Eu recebo. clínica, a sua vida, a sua família. E vamos deixar cada vez mais as pessoas férteis, né? Tendo cada vez Uhum. mais vida. Muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço. Nossa, imagina, nossa, recebo com muita gratidão, com muita humildade.
porque todos nós vivemos as nossas lutas diárias, né, Uhum. dentro dos nossos contextos, e é sobre isso, minha amiga. A vida é cíclica, né? Uma hora a gente tá lá em cima, uma hora a gente não vai estar tão bem, e Deus utiliza cada uma de nós para, olha, lembra daquela pessoa, lembra disso, vem, né? E eu falo, nossa, não, vou acabar, nossa, não sei. E vem mesmo, foi uma inspiração divina mesmo, sem saber de nada, né? E foi muito legal, imagina, você é uma graça, uma belezinha, tem muito a prosperar. Ih, minha amiga, céu é o limite, não Vamos é o limite. juntos. Amém. Vamos juntos. Eu sei que você tem paciente daqui 5 minutos, então precisamos encerrar. Tomara, Sim, eu vou encerrar certinho para deixar gravado. Meu maior medo era não deixar, o medo de não deixar gravado. sim. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, que entraram aqui, aprendendo mais com a Pri. Vamos ser cada vez mais férteis e as próximas lives também com alguns profissionais da área de fertilidade. A gente vai continuar falando sobre isso, cada um na sua área. Pri, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, eu que E bom agradeço, dia de viu? trabalho aí para você. Obrigada, minha amiga. Um beijo. Um Tchau, beijo, tchau. tchau. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos que permaneceram até o final. E semana que vem vai ter a próxima live, que já já também eu vou fazer a divulgação. Então estejam com a gente nesse mês de agosto, que nós vamos aprender muito como foi hoje. Acho que vale muito a pena ouvir novamente. Eu tô aqui, ó, cheio de anotações da live da Pri e às vezes eu nem consegui anotar ali na hora. Depois eu até vou ouvir de novo. Então é isso, muito obrigada. Que sejamos cada vez mais férteis, cada vez mais cheios de vida, para a gente caminhar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Tá bom? Um beijo e até mais.